Aleluia. Queridos, pegue a palavra, por favor, do Senhor e abra comigo lá no livro de Daniel. Aleluia. Todos estão bem? Amém? Só você que está bem, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Daniel, eu quero que você abra comigo capítulo 9 de Daniel. Daniel, ele é um livro bem interessante, um livro que muitos trechos deste livro é um pouco complexo, as visões que Daniel tem, mas é um livro muito interessante porque o Senhor ele ministra o seu servo de uma forma muito especial para que ele fosse na sua época um instrumento para abençoar o povo de Deus. Quantos creem aqui que o Eterno deseja usar a tua vida para ser o instrumento dele para abençoar vidas? Amém, queridos? Às vezes nós estamos preocupados em receber para nós tão somente, mas o Senhor está usando a vida de Daniel para dizer: Daniel, você será um instrumento para abençoar o teu povo também. Amém? Então é um período para que nós estejamos atentos também a coisas que o Eterno de repente nos revele, nos mostra. E de repente o Senhor há de mostrar coisas para você que não diz respeito só à tua vida, mas à vida de muitas pessoas também. É o que está acontecendo no livro de Daniel, capítulo 9. O capítulo 9 registra a oração de Daniel. Amém? Todos estão no capítulo 9 de Daniel? Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a partir do versículo 1: no primeiro dia, no primeiro ano de Dário, o rei Dário, o filho de Assuero, um medo persa, um medo do nascimento, feito rei sobre, deixa eu ver aqui, caldeus, sendo levantado rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reino, eu, Davi, estava lendo as Escrituras e pensando sobre o número de anos que o Senhor disse a Jeremias, o profeta, como o período da desolação de Jerusalém, 70 anos. Eu me voltei para o Senhor, Deus, a fim de encontrar a resposta, implorando a Ele com oração, jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz esta confissão. Preste bastante atenção na oração de Daniel. Por favor, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas tua aliança e estendes graça a quem te ama e observa tuas mitzvot, tuas leis, nós pecamos, cometemos erros, agimos com impiedade, rebelamos-nos e nos desviamos das tuas leis, da tua palavra e regras. Não ouvimos teus servos, os profetas, que falavam em teu nome aos nossos reis, líderes, antepassados e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós pertence hoje a vergonha, a nós, homens de Judá, habitantes de Jerusalém, e a todo o Israel, incluindo os que estão próximos e distantes, em todos os países pelos quais nos espalhastes, pois fomos infiéis para contigo. Sim, Senhor, que a vergonha caia sobre nós, nossos reis, líderes e antepassados, pois pecamos contra ti. Senhor, nosso Deus, ainda tem compaixão de nós e nos perdoa, pois nos rebelamos contra Ele. Não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, para vivermos de acordo com as suas leis, que Israel transgrediu, ou melhor, que nos foram apresentadas por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu sua lei e se desviou, sem disposição para ouvir a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento escritos na lei, na Torá de Moisés, o servo de Deus, foram derramados sobre nós, pois pecamos contra ele. Ele cumpriu as ameaças feitas contra nós e nossos juízes, que nos julgaram ao nos trazer um desastre tão grande
que debaixo do céu jamais aconteceu algo semelhante ao que se fez a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse desastre nos sobreveio. Contudo, não aplacamos o Senhor nosso Deus pela renúncia do nosso erro, nem discernindo a sua vontade. Assim, Senhor esperou pelo momento certo para trazer esse desastre sobre nós. Pois o Senhor nosso Deus foi justo em tudo o que fez. Ainda assim, nós não o ouvimos quando Ele fala. No verso 15: Agora, Senhor nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito com mão forte, tomando assim honra para ti mesmo, como acontece hoje, nós pecamos, agimos com impiedade. Senhor, conforme a tua justiça, por favor, permite que a tua ira e fúria sejam desviadas da tua cidade, Jerusalém, tua montanha sagrada, pois nossos pecados e os erros de nossos antepassados são a causa que nos cercam. E no 17, portanto, nosso Deus, ouve a oração e as súplicas de teu servo, e faze a tua face brilhar sobre teu santuário desolado por tua causa. Meu Deus, inclina teu ouvido e ouve, abra os teus ouvidos e vê quão desolado estamos, bem como está desolada a cidade que leva o teu nome. Até aí, em nome do Senhor. A oração vai se estender um pouquinho mais. Senhor, em nome de Yeshua, fale conosco, ministra a tua palavra ao nosso coração, com poder e grande graça, e que possamos ser despertos, Pai, para viver aquilo que tu tens para cada um de nós. Que a tua palavra caia em nossos corações como uma semente numa terra boa, e que ela vai e produza o resultado para qual está sendo enviado. Amém, meus amados irmãos? Queridos, um texto de Daniel bem interessante para nós nesta manhã. Uma oração que Daniel faz, e o que me chama desde já a atenção, uma oração bem diferente da que nós estamos acostumados nos dias de hoje. Não é verdade? É uma oração que Daniel, ele primeiro se coloca diante do Senhor, reconhecendo todos os teus atos, e não só dele, mas de todo o seu povo, atos de rebelião, atos de não terem ouvido a voz de Deus, atos de reconhecimento que tudo o que eles estão vivendo tem uma causa, tem um motivo. Tempo atrás eu ministrei falando sobre opções e escolhas, né? Isso está lá no YouTube para quem quiser depois acompanhar. Opções e escolhas. Nós temos muitas opções, e segundo aquilo que nós escolhemos, nós sabemos que há depois uma consequência. Sejam boas ou não, há uma consequência. Daniel está falando: Senhor, nós erramos, o teu povo errou. Nós tivemos um compromisso com o Senhor lá atrás, de ouvir a tua palavra e obedecer, mas nós não fizemos isso. Nós ouvimos sim a tua palavra, que foi ministrada através dos profetas. Nós recebemos a tua instrução, o Senhor usou Moisés com a lei, o Senhor direcionou os teus filhos para nos conduzir no caminho certo, só que nós não demos ouvido. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje, tudo isso que nós estamos sofrendo hoje, tem uma causa, tem um motivo, existe um porquê. E Daniel, ele começa a dizer: Senhor, nos perdoa, desvia de nós esta ira, desvia de nós, Senhor, esta justiça, desvia de nós, Senhor. Amados, quantas vezes nós temos clamado ao Senhor para mudar situações na nossa vida, mas se nós atentarmos, avaliar um pouquinho mais, nós sabemos que aquilo que nós estamos vivendo tem um porquê, tem uma causa. Quantos de nós praticamos o mal e a causa, a consequência, ela vem e depois nós queremos que o Senhor reverta? Querido, por isso nós somos responsáveis pelos nossos atos. Amém? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Diga isso comigo, por favor: eu sou responsável
pelos meus atos. Amém, queridos? Somos responsáveis pelos nossos atos. E Daniel, ele está reconhecendo em sua oração: Pai, nós somos responsáveis pelos nossos atos. O Senhor tirou seu povo lá do Egito, o Senhor manifestou grandes milagres na vida do teu povo, mas nós passamos a desobedecer e hoje nós estamos aqui, cativos, prisioneiros na Babilônia, e hoje todo o seu povo está sofrendo. O Senhor não tem prazer, amém, queridos, no castigo. O Senhor, ele não tem prazer na prisão. A vontade do Senhor é que nenhum de nós venhamos viver em prisões. A vontade do Senhor é que eu e você venhamos viver livres em Deus. Amém? Amém. A vontade do Senhor é que eu e você venhamos viver de maneira livre, bem diferente da situação, a exemplo de José. José, ele tinha sonhos com Deus, sonhos em Deus, e o coração dele se mantinha fiel ao Senhor, mesmo na cisterna, mesmo como escravo na casa de Potifar, mesmo na prisão. Nada disso fez com que José se sentisse um prisioneiro. Nada disso fez com que José se sentisse alguém aprisionado. Todo o tempo ele sabia que em Deus ele era um homem livre. José, ou melhor, Paulo e Silas, numa outra passagem. Paulo e Silas, mesmo na prisão, tendo sido açoitados, castigados, nosso lindinho aqui, mesmo tendo sido castigados, eles estão lá na prisão, mas a palavra do Senhor diz o quê? Que ali na prisão, à meia-noite, no momento que aparentemente a opressão poderia estar sobre eles, mas eles começam a entoar louvores a Deus. Então são situações diferentes, queridos, que muitas vezes a prisão pode estar acontecendo na vida de alguém, mas essa situação não consegue aprisionar o servo de Deus que mantém a sua fidelidade nele. Então Paulo e Silas estão ali também louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, e através da vida deles, o Senhor traz libertação, liberdade para todos ali. Todos passam a reconhecer a esse Deus, inclusive o carcereiro. Mas Daniel está orando e dizendo: Senhor, nós erramos, e hoje nós estamos aqui como prisioneiros, mas nós temos um motivo para estar aqui. E nós nos sentimos como prisioneiros, sabemos que estamos nessa situação por nossa própria culpa. Amados, Daniel, ele vai orar ao Senhor para que o Senhor comece a reverter essa situação. Daniel, ele começa a ter visões. Deus começa a mostrar para ele muitas situações, coisas que estariam acontecendo. O tempo que ele estava preparando para trazer liberdade também ao seu povo, isso vai acontecer depois. E o que me chamou também a atenção é que esse período de oração de Daniel, ela está acontecendo aparentemente no mesmo período que nós estamos vivendo hoje. Amém? Nós ficamos um bom tempo sem mencionar datas do calendário bíblico. Vocês puderam perceber isso, né? Tempos atrás a gente mencionava até dia após dia. Passaram-se as festividades, nós deixamos um pouco de ficar mencionando, mas as épocas das festas, elas estão começando novamente. E nós, na quinta-feira, entramos num mês chamado Adar. E essa época da oração de Daniel está ocorrendo aproximadamente nessa época do mês de Adar. Como que eu sei disso? Vá comigo lá no capítulo 10. O capítulo 10, no versículo de número 4, depois que Daniel ele fala do seu jejum, da sua consagração, no versículo 4 do capítulo 10, ele fala assim: no 24º dia do primeiro mês aí, ele está falando de Aviv, ou Nissan, é o mesmo mês.
no 24º dia do primeiro mês, ele estava declarando isso, que ele separou um tempo para se consagrar, para compreender o que o Senhor estava mostrando para ele. A oração que acontece lá no capítulo 9 se refere a um tempo atrás, e o mês primeiro é o mês de Aviv, como eu mencionei, né? O primeiro mês registrado no calendário. O mês 12, o mês que antecede, é o mês de Adar. Amém? Então nós estamos começando por agora o mês 12, o mês de Adar. E esse mês é um mês muito especial. Por quê? Porque o Eterno ele trabalha, querido, na nossa vida de uma forma oculta. É quando nós pensamos que o Senhor não está agindo, mas o Eterno está. É quando nós pensamos muitas vezes que até estamos caminhando sozinhos. É quando parece que a opressão vem de uma forma maior. É quando parece que as coisas ao nosso redor estão acontecendo para nos abater, e a gente tem aquela sensação de estar caminhando sozinho. Parece que o Senhor não está, mas o Senhor ele está. Amém? O Senhor está atuante na minha vida e na sua vida. Daniel ele está tendo visões da parte de Deus, não está compreendendo nada. Ele vai orar, ele vai buscar ao Senhor para tentar compreender aquilo que ele está vivendo. E depois o Senhor começa a revelar a ele. Depois do capítulo 10 em diante, no capítulo 9 tem uma menção também, mas depois o Senhor vai aparecer a Daniel e começar a ministrar a Daniel referente às visões e todo o propósito que ele tem através dessas visões. Queridos, eu gostaria que você fosse comigo agora lá no livro de Esther. Volte, Esther, um livro antes. As crianças estão aproveitando. Quantos conhecem aqui a história do livro de Esther? Livro atrás. Quantos mais? Irmãos, bastante gente, não é verdade? Bastante gente conhece a história do livro de Esther, e eu já quero até passar aqui uma lição de casa para todos. Durante esse mês, até o final do mês, todos nós vamos ler o livro de Esther. Amém? Até o final do mês, dia 28, todos leiam o livro de Esther. Vai ser muito importante. Por quê? O livro de Esther é o livro que mais registra e fala sobre o mês de Adar. É um livro curioso, porque é um livro que depois que você lê, você vai se aperceber que não registra o nome de Deus em nenhuma parte. Esther é um livro que o Senhor, ele não aparece. O nome de Deus não é mencionado uma vez sequer. Mas é curioso que o Senhor ele está no controle de tudo o que está acontecendo aqui no livro de Esther. O livro de Esther aponta um rei que desejou, num banquete oferecido por ele, para todos os seus prefeitos, governadores, um rei que desejou que a sua esposa Vasti, a rainha Vasti, viesse até os seus súditos e se apresentasse. Só que ela, percebendo que o rei tinha bebido demais e que ele queria, na verdade, ali expor a ela, ela falou: não, eu não vou até lá. E aquilo soou aos olhos do rei e de todos os seus governantes algo muito ruim. E a Escritura vai apontar que eles resolvem então tirar Vasti do reinado. E depois esse rei Assuero ele vai escolher uma outra mulher. E essa mulher, Esther, foi separada para ser rainha. E a palavra do Senhor aponta, no livro de Esther, ele começa com um banquete, com uma festa. Lá no capítulo 1 fala isso. O rei oferecendo um banquete para os seus. O capítulo 10, 9 e 10, vai falar de uma outra festa. O livro vai encerrar falando de uma festa, só que agora a festa do povo de Deus. Duas festas, uma no começo, uma no final. Duas festas com propósitos completamente diferentes. Uma para que eles pudessem expor ali a sua esposa, e através daquele banquete, daquela festa, de pessoas sendo compradas,
A palavra do Senhor diz que se levanta um homem chamado Amã, e ele tem uma estratégia para exterminar todo o povo de Deus naquela época, um genocídio. Só que o Senhor, ele começa a trabalhar de uma forma, querido, oculta dentro do livro de Esther. Ele remove Vaste do reino, faz com que Esther entre agora na posição de rainha, e mesmo o inimigo estando tramando a destruição do povo de Deus, o Senhor, ele está trabalhando para reverter essa situação. O que eu quero apontar com isso? O mês de Adar, na minha vida, na sua vida, é o mês que o Senhor deseja reverter situações. Aleluia! Amém? Amém. É o mês para você, na verdade, aumentar a tua confiança em Deus. Não é um mês para você esmorecer, para você se abater, quando parece que Deus não está com você. Não é um mês para você ficar triste. Nada está acontecendo. Parece que Deus está distante. Eu oro, parece que Deus não responde. Eu oro, parece que Deus não está me ouvindo. Sabe, eu jejuo, eu me consagro, nós estamos orando 3 vezes no dia, e parece que a minha oração não tem fluído. Amado, é um mês para você aumentar a tua confiança em Deus. Amém? É um mês aonde, quando nós pensamos estar fracos, o Senhor está nos fortalecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Esther está sendo levantada, colocada lá dentro do palácio, da onde está por sair o edito real para exterminar todo o seu povo. O Senhor coloca Esther lá no meio, e quando esse edito percorre todas as províncias, todos os judeus ficam preocupados, mas o tio dela, Mardoqueu, chega diante dela e fala: foi para isso que o Senhor te levantou. Creia nisso, foi para isso que o Senhor te colocou lá no castelo, para que você possa se levantar diante do rei e dizer: rei, muda esse decreto. O Senhor está nos dando autoridade no nome dEle, querido, para que possamos nos apresentar diante dEle mesmo, para dizer: Senhor, muda situações na minha vida, na minha família. Senhor, muda situações que aparentemente estão nos consumindo. E Esther, ela vai fazer isso, e por mais que o rei não pudesse cancelar o decreto, ele diz: eu posso fazer outro. Eu vou fazer um outro documento para que vocês possam se defender. E é exatamente isso que acontece. Os judeus, eles se colocaram em consagração, assim como nós, jejuaram 3 dias. No final, no capítulo 10, eles estabelecem um dia de jejum, que é um dia antes do dia 1º desse mês de março. Nós vamos fazer esse jejum também. E, amados, eles recebem ali a ordem de poder se armar e batalhar pela própria vida. O dia de Purim, a festa de Purim, isso eu ministrei, se eu não me engano, no ano passado. É um tempo de celebrar a vida. É um tempo de celebrarmos a vida. Às vezes ficamos preocupados, sabe, de forma demasiada com situações ao nosso redor. Às vezes estamos preocupados com tudo que está nos afligindo, mas nos esquecemos que o principal nós temos, que é Deus e a vida que Ele tem nos dado. O principal nós temos, amados, todos os dias acordamos, todos os dias o Senhor tem nos dado o fôlego de vida, só que não celebramos a vida, nós ainda continuamos. Então o Senhor, Ele vai estabelecer Purim como o dia de sorte, o dia que o povo pode pelejar, batalhar, lutar pela sua própria vida, para depois render graças a Deus e dizer: Senhor, hoje estamos aqui porque o Senhor foi misericordioso conosco. Hoje nós estamos aqui celebrando a vida, porque o Senhor nos permitiu isso. E bendito seja o nome do Senhor, amados. Então o livro de Esther, lá no capítulo 9, abra lá por favor. O livro de Esther, ele vai registrar um momento muito especial na vida do povo. Um momento onde um povo que era para ter sumido do mapa,
esse povo ele pôde pelejar, batalhar, e o Senhor deu vitória a eles, e eles estão agora celebrando e se alegrando na presença de Deus. Deus é Deus que muda cativeiros. Deus é Deus que muda situações, amém? Tem situações que precisam ser mudadas na sua vida? Aleluia. Tem muitas ou poucas? Para alguns, muitos. Para outros, de repente, poucas. Mas o Senhor está dizendo para nós, queridos, que Deus é Deus que muda situações. Deus é Deus que muda cativeiro. Versículo de número 20 em diante. Mordecai, ele registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus, em todas as províncias do rei Assuero, próximas e distantes, instruindo-os a observar o 14º dia e o 15º dia do mês de Adar, todos os anos. Esse ano cai no dia 1º, todos os anos, para comemorar os dias em que os judeus obtiveram descanso de seus inimigos. Quantos precisam de descanso dos seus inimigos aqui? Aleluia. Às vezes parece que os nossos inimigos se levantam de tal forma que parece que a gente não vai suportar ou resistir. Deus está dizendo aqui que Ele deu descanso dos seus inimigos. E o mês em que sua tristeza foi transformada em alegria. Quantos precisam aqui que a sua tristeza seja transformada em alegria? Aleluia! O Senhor está dizendo que no mês de Adar, Ele reverteu a tristeza em alegria. Então é um mês para você se alegrar. É um mês para você confiar mais em Deus, para você perseverar no Senhor. Porque ainda que você hoje, diante de algumas circunstâncias, esteja vivendo tristeza, Deus está falando: eu vou converter isso em alegria. Eu irei converter isso em alegria. E o lamento em um feriado. E o lamento em festa. Aleluia. Amém, queridos? Festa é triste ou é alegre? Alegre. Amém? Festa é triste ou alegre? Alegre. E hoje, você está triste ou está alegre? Alegre. Se você estiver triste, não tem problema. Amém? Porque você precisa compreender, nós precisamos compreender, que o Senhor está liberando sobre a nossa vida uma palavra, e é uma palavra profética. É uma palavra que nós podemos nos apoiar nela, se apropriar dela. E em nome do Senhor, ainda que você esteja vivendo situações de tristeza na sua vida, coloque a tua confiança, a tua fé ainda mais em Deus. Como que eu faço isso, pastor? Primeiro passo, se você ainda não está nesse propósito de jejum, de oração, entre nele. Segundo passo, querido, em nome do Senhor, busque ao Eterno enquanto se pode achar. Largue este mundo que nada tem para te oferecer. Amém? Abandone tudo aquilo que Satanás muitas vezes coloca diante de você, dizendo: vem para mim. E você muitas vezes vai, se sacia ali por um momento, depois vem aquela enxurrada de tristeza, de frieza. Querido, o que o Eterno tem para a nossa vida é permanente. Aleluia. Amém? O que o Eterno tem para a nossa vida é permanente. Isso não quer dizer que as lutas, as dificuldades, isso não quer dizer que muitas vezes até o abatimento não vai acontecer. Porque o Senhor, Ele falou: no mundo nós teremos aflições, nós teremos lutas, mas tem de bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? É levantar a cabeça, olhar para o problema, para a situação, reconhecê-los e dizer: mas eu me alegro no Senhor. Você não vai me abater, problema, você não vai me abater, situações, vocês não vão me abater, porque a minha alegria não está na solução disso. Deus pode me dar a solução desse problema? Sim, mas resolvendo ou não, a minha alegria não se apoia nisso. A minha alegria não se apoia nisso. Aleluia.
não podemos nos apegar às coisas, porque hoje nós temos uma solução, amanhã nós teremos outras coisas por resolver. Então o Senhor está dizendo, querido, que nós temos a alegria que vem dele. Ele muda o quadro, ele estabelece um novo tempo, mas a alegria, ela é permanente no coração daquele que anda e caminha com o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de um texto que o Senhor, ele declarou assim, que a paz que ele dava ao seu povo, o mundo não a tinha, o mundo não a tem. Só aqueles que reconhecem, só aqueles que caminham com o Senhor podem experimentar essa paz, que as Escrituras dizem assim, ela excede todo entendimento. Ela excede todo entendimento. Sabe o que quer dizer isso, filhos? Excede todo entendimento. É quando você mesmo não vai entender o porquê de alegria diante de tanta situação caótica. É quando você mesmo, não estou falando de ninguém externo, é quando você pensar que tem todos os motivos para ficar triste, mas você vai sentir alegria no teu interior. Você vai sentir paz no teu interior, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia! Nada pode tirar a paz daquele que caminha com o Senhor. Circunstância alguma poderá tirá-la. O texto ainda continua, dizendo então que o lamento ele transforma em festa. E que eles deveriam celebrar esses dias com alegria, enviando porções de comida uns aos outros e dando presentes aos pobres. E olha só que interessante isso. É um dia de celebrar a vida e é um dia também, amado, de compartilhar. Essa alegria que o Senhor instaura no seu coração, ela não é só para você. Amém? Essa felicidade, esse amor, essa misericórdia que o Senhor tem instalado na sua vida não é só para você. É momento de compartilharmos, de abençoarmos, de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Aleluia! O livro de Esther é um livro muito marcante na vida do povo de Deus. Porque o Senhor ele reverte um quadro quando ninguém esperava. Quando ninguém esperava. Quando o rei se casa com Esther, nem mesmo ele sabia que ela era uma judia. Nem mesmo o rei sabia que ela era uma judia, uma serva do Deus Altíssimo. E que quando o decreto estava estabelecido para exterminar o seu povo, ela aparece e diz: eu também sou um desses. Eu também sou um desses que está sendo decretado o extermínio e a morte. Mas o Senhor usa a vida dela para mudar o quadro, mudar a situação, mudar a história, estabelecer um dia de festa na vida do seu povo. Você pode estabelecer um dia de festa na sua vida, no meio dos seus. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Você pode estabelecer um dia de festa dentro da tua casa, querido. Você pode ser esse instrumento que Deus deseja usar dentro da tua casa. Aleluia. Só que a assolação, ela chega primeiro a quem? A você. A dificuldade, ela vai se apresentar primeiro para quem? Para você. Parece que teu esposo, os teus filhos, sua esposa, não estão nem aí para a vida, seguem o curso deles normalmente. Mas quando a opressão, a luta, ela vem, parece que só vem em cima de você. Você é o responsável para reverter esse quadro. Mas você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. É tempo de se alegrar em Deus. Aleluia. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: é tempo de se alegrar em Deus. É tempo de se alegrar em Deus. Fala para ela: muda um pouquinho o rosto, muda um pouquinho essa face, esse semblante,
alegrar em Deus, queridos. Aleluia. Aleluia. Nós temos vivido um tempo, e a pastora tem falado isso comigo, e eu tenho me alegrado muito, que algumas pessoas têm procurado ela, dizendo para a pastora: pastora, olha, esse tempo de oração, de jejum tem sido muito especial para mim. Deus tem feito grandes coisas na minha vida. O Senhor tem ministrado meu coração de uma forma que há muito tempo eu não vinha sendo ministrado. Isso nos alegra muito. Por quê, amados? Porque nós sabemos que o Senhor está operando. Amém? O Senhor está operando, o Senhor está trabalhando na vida do seu povo. Ontem pudemos ter aqui testemunho da Renata também, uma grande bênção. O Senhor operou na vida dela. Amado, o Senhor está trabalhando na vida do seu povo. Amém? Então hoje nós estamos no dia 3, segundo o calendário bíblico, dia 3 do mês de Adar. Nós fixamos ali no quadro, inclusive, depois se você tiver curiosidade, ali você pode acompanhar que cada dia desse mês corresponde ao dia do mês de fevereiro também. O Senhor trabalha de forma oculta. O Senhor trabalha no oculto na vida do seu povo no mês de Adar. Amém? Louvado seja Deus. É o tempo que muitas vezes pensamos que não está caminhando sozinho. E como eu disse ontem, é aí que o Senhor, na verdade, está nos carregando no colo. Bendito seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, por favor. Bendito seja tu. Quantos já sentiram aqui, algumas vezes, parecer estar andando sozinho, e depois Deus ministrou teu coração dizendo: filho, eu tenho te sustentado, eu estou te carregando no colo. Amém? Já teve essa sensação? Às vezes parece estar caminhando sozinho, mas depois o Senhor vai e conforma o teu coração e diz: filho, eu estou te carregando, você não está nem percebendo. Aleluia. Porque por nós mesmos, queridos, se estivéssemos caminhando sozinhos, na verdade, acredito que muitos de nós nem hoje estaríamos aqui. O Senhor tem sustentado cada um de nós. Vamos orar? Curva a sua cabeça, por favor, e reconheça isso. Diga para Deus: Senhor, eu reconheço que Tu tens me sustentado a cada dia. Eu reconheço que o Senhor tem sido a minha força dia após dia. E diga para Deus em confiança: Senhor, eu creio que todo quadro contrário na minha vida, eu creio que o Senhor está mudando em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Pai, eu oro junto com os teus filhos, selando esta palavra sobre a vida do teu povo, de cada irmão e irmã aqui na tua casa de oração. Senhor, em nome de Yeshua, teu filho amado, Senhor, eu quero declarar em nome do Senhor que situações, Pai amado, contrárias, Senhor, neste mês de Adar, em nome de Yeshua, o Senhor que trabalha no oculto, o Senhor que muda o quadro, situações, Senhor, eu quero de maneira profética declarar sobre a vida da tua igreja que muitas situações contrárias, em nome do Senhor, estarão sendo mudadas. Que o Senhor estará convertendo o lamento, Senhor, em feriado, em festa. Que o Senhor estará removendo a tristeza e colocando ali a alegria. Em nome do Senhor, Pai. Senhor, em nome de Yeshua, se esta pessoa entrou aqui hoje com o coração abatido, triste por causa dos problemas da vida, Senhor, eu quero selar esta palavra agora sobre este coração. Eu quero selar esta palavra declarando, Senhor, que essa tristeza será removida e que o Senhor coloque alegria agora, hoje, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, Pai, todos irão sair daqui hoje mais confiantes. Todos irão sair daqui hoje, Pai, com a tua fé acrescentada, preparados, Senhor, ainda que situações possam se apresentar, mas todos nós vamos declarar: o Senhor é na minha vida, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem declarado a mim, tem de comando, e eu o tenho, em nome do Senhor. Aleluia, Pai, aleluia. Ele é Deus que sustenta o teu povo, Ele é Deus que te sustenta, meu amado, minha amada.
Ele é Deus que fortalece o corpo. Aleluia. Nós podemos declarar nesta manhã: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, Tu és a nossa rocha de socorro. Tu és a nossa pedra, Senhor, que ajuda. Ebenezer, o Senhor tem nos sustentado. Bendito seja, Pai. Bendito seja, Senhor. Pai, que durante esse mês de Adar, assim como o Senhor trabalhou de forma oculta, Senhor, na vida de Esther, na vida do seu povo, dentro do livro de Esther, Senhor, em nome de Yeshua eu oro, para que situações, Pai, mudem na vida dos teus servos, que mudem, Senhor, de uma forma, Pai, de uma forma que eles venham se aperceber que foi o Senhor quem o fez. Que foi o Senhor quem o fez. É quando, Pai, nós não temos condição sequer de colocar a mão. É quando nós, Pai, não temos condição, Pai, de sequer pensar, ter ideias de como resolver, mas quando vemos, o Senhor já preparou todas as coisas para que isso acontecesse. Em o nome de Yeshua, Senhor, te rendemos graça. Bendito seja, Pai. Bendito seja. Aleluia. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Amém, queridos? Quando você pensar, e muitas vezes está buscando meios para resolver situações, eu quero dizer em nome do Senhor, que o Eterno Ele trará soluções sobre a tua vida. E você vai olhar e falar: mas como? Deus fez. O Eterno operou isso na sua vida. Bendito seja o nome de Deus. Amém? Bendito seja. Vamos louvar e aplaudir ao nome do Senhor.